Vamos estudar agora então as aplicações de equações diferenciais de segunda ordem. A primeira modelagem que a gente vai ver são as aplicações de equações diferenciais de segunda ordem no sistema massa-mola, né? A gente chama de vibração de molas ou sistema massa-mola. Uma mola e uma massa acoplada a essa mola, né? E eu quero analisar o movimento dessa massa ao longo do tempo, ou seja, saber a posição do objeto em um determinado instante. Então, temos aqui o desenho. Observem que, digamos, eu prendi a massa na mola e deixo essa massa parada, né? Então, digamos, na posição de equilíbrio. Então, a posição de equilíbrio é a posição, essa distância aqui, até o teto, eu digo que a posição é zero. E a partir do momento que eu empurro e eu puxo essa massa, né, junto com a mola, esse corpo entra em movimento. E a gente quer saber qual é a equação que descreve o movimento, né, ou seja, a posição da massa em um determinado instante. Pode ser também só a posição da mola, né, pode ser só um ponto da mola. A mola está ali parada, eu puxo a mola e solto ela, ela entra em movimento. Temos aqui um sistema massa-mola. Né? Há duas molas aqui, mas eu vou usar só a mola 2 aqui para o nosso estudo. A mola 1 a gente não vai usar para comparar. Eu poderia comparar o movimento, né? Mudar a constante da mola e ficar olhando o que acontece com a mola 1, o que acontece com a mola 2 se eu variar a constante, ou mudar só apenas a gravidade, mantendo a constante da mola. Então, o comprimento natural da mola indicado aqui na linha azul. Eu vou colocar aqui a linha verde, posição de equilíbrio. Como eu não tenho nenhum corpo atado à mola, a posição de equilíbrio coincide com a posição natural. E aí, a partir do momento que eu coloco um corpo, né? Eu botei aqui Júpiter, então a posição de equilíbrio, quando eu atar o corpo à mola, seria essa daqui. A gente vai botar aqui a Terra, a posição de equilíbrio muda, né? Então, digamos que está aqui o meu objeto atado à mola. Posso botar a linha móvel aqui, seria o ponto mais baixo, né, que o corpo vai chegar. Então, poderia ser o seguinte, eu vou puxar, eu poderia botar uma régua, a partir da posição de equilíbrio, 20 centímetros, ou 5 centímetros. Então, eu posso usar a régua aqui e dizer, eu vou puxar esse corpo a partir da posição de equilíbrio. Então, posição de equilíbrio eu atei o corpo à mola e ele entrou em repouso. Com a ação da gravidade, ele vai parar aqui, né? Dependendo da constante da mola, ele vai esticar a mola até esse ponto. Aí eu vou colocar agora uma força e vou puxar esse corpo a 20 centímetros a partir da posição de equilíbrio. E aí vou dar um play aqui, digamos assim, para ver o que acontece com esse corpo a hora que eu soltar. Então esse corpo vai entrar em movimento. Observe que ele não passa da posição que eu puxei, né? Ele não vai exceder isso aí, porque a força é o suficiente para trazer até o ponto mais baixo e a mola vai ficar oscilando. Aqui a gente vai desprezar a resistência do ar ou outras forças que estejam agindo aí sobre a mola, sobre o sistema, digamos assim. Aí eu posso variar a constante da mola. Observe que aí, claro, eu mudei a constante da mola, o corpo já passa daquela posição que eu tinha puxado inicialmente. Se eu aumentar a constante da mola, o movimento muda. Eu posso mudar a gravidade também, né? Então, por exemplo, em Júpiter, a Lua, e aí a minha pergunta é, né? Esse objeto está se deslocando em relação à posição de equilíbrio, né? O corpo aqui, quantos centímetros, né? Acima e abaixo da posição de equilíbrio? Qual é o ponto mais alto? Qual é o ponto mais baixo? Ou seja, qual é a amplitude desse movimento? Observem que se eu mudar o objeto, deixa eu voltar aqui e colocar como se fosse terra. Eu vou atar o corpo de 200 gramas a minha mola. Observe que a posição de equilíbrio é aqui, então, se eu colocar esse corpo aqui, observem que ele mal entra em movimento, né? Então, não foi bem preciso. Então, está exatamente no ponto de equilíbrio, ou seja, dependendo da constante da mola, eu atei o corpo à mola e ele vai ficar paradinho aqui. Bom, o que acontece? Então, eu vou até pausar e ela volta para a posição de equilíbrio.
Aí o que acontece se eu colocar então, puxar esse objeto, observe que o ponto onde está atado a mola e o objeto a mola é onde eu observo o movimento. Então se eu puxar esse ponto aqui, ó, até essa linha vermelha, ou seja, 40 centímetros abaixo da posição de equilíbrio, o meu corpo vai entrar em movimento. E aí esse movimento é exatamente o mesmo abaixo, a distância que ele vai abaixo da posição de equilíbrio é exatamente o mesmo acima da posição de equilíbrio, ou seja, essa distância aqui é simétrica. Então ele vai oscilar exatamente a mesma distância. E aí a gente vai querer descrever esse movimento. Observem que é um movimento oscilatório, né? Fica subindo e descendo aqui. Então espera-se que o movimento que descreva isso aqui seja uma senoide, uma cossenoide. E a pergunta da gente é, qual é o ponto mais alto, mais baixo, ou seja, qual é a amplitude desse movimento? Né? Quanto tempo leva para que o objeto passe pela posição de equilíbrio? Ou em ou os instantes que ele passa pela posição de equilíbrio, subindo ou descendo? Sendo assim, né, a gente vai precisar modelar então esse sistema massa-mola. Observem que aqui está a minha posição de equilíbrio, né? E aí eu puxo, ou posso empurrar a mola também, o corpo com a mola para acima da posição de equilíbrio, puxar um certo deslocamento abaixo da posição de equilíbrio. E aí esse ponto que eu desloquei, né, abaixo da posição de equilíbrio, no caso aqui, digamos que esteja atado aqui, né? Esse ponto vai se deslocar aqui para cima e para baixo e eu vou querer descrever esse movimento. Então é como se fosse, né, se eu não tivesse tempo, esse ponto ficaria oscilando. A partir do momento que o tempo começa a contar, esse cara vai ficar fazendo um movimento oscilatório. Espera-se que a equação seja uma equação desse tipo. Então vamos ver se o movimento condiz com isso. Bom, vamos dizer o seguinte, que a constante da mola seja K, constante um número maior que zero, e a lei de Hooke, né, diz o seguinte, que a força elástica, ou seja, a força restauradora, essa força contrária ao movimento da mola, né, então eu puxo a mola com um objeto, ou simplesmente a mola, a tendência dela é voltar para a sua posição original, né? Então, essa força elástica, como ela é contrária ao movimento, ela é menos kx, ela é proporcional ao deslocamento da mola. Porém, contrário a esse movimento. Então, é menos kx, né? Bom, força elástica é isso. Aí a gente sabe o seguinte, né? Que quando eu coloco esse objeto em movimento, quando eu puxo ou empurro, pressiono a mola e solto, esse corpo entra em movimento e eu estou querendo saber essa posição aqui ao longo do tempo. Então eu tenho que força, quando o objeto entra em movimento, a força é igual a menos kx. Só que quando o objeto está em movimento, né, ele tem uma certa aceleração. Então, da segunda lei de Newton, a gente tem que força é massa vezes aceleração, que é igual a menos kx. Bom, só que o que é a aceleração nesse caso? Aceleração é a derivada segunda da posição, né? Onde x é a posição. Então, vai ficar massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo, igual a menos kx. E aí eu posso isolar, fica massa vezes a derivada segunda da posição em relação ao tempo, mais kx igual a zero. Esse é o caso mais simples, onde não há forças externas agindo sobre o movimento, simplesmente a aceleração aqui, que vai ser o meu empurrão, o meu puxão que eu vou acionar para colocar o corpo em movimento. E aí agora a pergunta é, como é que eu resolvo, né, essa equação diferencial? Bom, m é a massa, né? E K a constante da mola. E ambos são positivos, né? Ambos positivos.
Então, eu posso resolver essa equação diferencial homogênea, né? Observe, não há forças contrárias, depois a gente vai ver os outros casos. Da seguinte forma, montando a equação auxiliar, que é mr ao quadrado mais kx igual a zero. Opa, não tem o x, é só k igual a zero, né? A equação auxiliar, então, vai ficar r ao quadrado igual a menos k sobre m, o que implica que r é igual a mais ou menos a raiz de menos k sobre m. Bom, a gente sabe que isso aqui é um número complexo, porque o k e o m são positivos, né? Então, vai dar um número negativo aqui dentro da raiz. Então, isso é mais ou menos raiz de k sobre mi. Bom, o que acontece agora? Então, se eu chamar esse k sobre m de ômega, k sobre m igual a ômega, eu não preciso, tá? Aqui é só porque a gente está resolvendo genericamente, a gente vai encontrar uma fórmula, digamos assim, para a solução. Mas eu posso deixar k e m, porque eu vou dividir isso aqui, vai ser um número, né? Então, eu não preciso me preocupar com isso. Aí eu vou ter que a equação auxiliar, então, fica R igual a mais ou menos ômega i. Com isso eu tenho, a raiz é complexa, alfa igual a zero e beta igual a ômega. Observem que todo sistema massa-mola desse tipo assim, que não tenha forças externas, sempre vai dar raiz complexa. Encontrou raiz real, tem algo errado. Pode revisar porque errou. O movimento tem que ser um movimento oscilatório. Então, como é que fica a solução? X de t, né? A EDO é em x. A posição x de t é E na alfa, né? Nesse caso, alfa t, tudo em função de t, cosseno de beta t mais seno de beta t. Bom, só que se eu observar o alfa é zero, então eu vou ficar com x de t igual a, aqui faltou o C1 e aqui o C2. Vai ficar C1 cosseno de ômega t mais um C2 seno de ômega t. Claro que eu vou depender das condições iniciais, seno de ômega t, para determinar C1 e C2. Então, por exemplo, a posição de equilíbrio, né, quando t é zero, o x é zero, por exemplo. Ou então é solto tantos centímetros a partir da posição de equilíbrio, ou seja, quando t é zero, o x vale 2 centímetros, acima ou abaixo da posição de equilíbrio. Observe que isso aqui é um movimento oscilatório, né, com seno e cosseno. O gráfico para uma equação desse tipo vai depender se parte da origem ou não, mas em geral é uma equação desse tipo. Considerando as condições ideais, esse gráfico para o movimento, o eixo y é a posição e o eixo x é o tempo. E aí a gente vai querer saber qual é a amplitude máxima, né? O x máximo e o x mínimo aqui. O que a gente vai ter que observar na hora de analisar é que com esse seno e esse cosseno aqui, fica difícil construir o gráfico, né? O ideal seria, não tem como escrever isso aqui como um único seno ou como um único cosseno, porque aí eu consigo analisar o meu gráfico como uma única função, não a soma de duas funções. E a gente tem sorte que aqui observe que é cosseno mais seno, e eu posso usar seno da soma ou cosseno da soma para escrever essa soma como uma única função. Em geral, a gente escreve como um único seno, tá? Posso escrever como um único cosseno? Posso, mas em geral a gente usa como um único seno. De que forma? Fazer o seguinte, eu vou construir um triângulo, retângulo, x, y, aqui os eixos, não tem nada a ver com esse x aqui da posição, tá? E eu vou criar da seguinte forma, eu vou colocar C2 no eixo x e C1 no eixo y. E
vou criar um ângulo chamado ângulo de fase. Então, esse ângulo aqui eu vou chamar de φ, no sentido anti-horário, tá? Sempre. É o ângulo de fase. Isso aqui é o A. A gente vai ver que é o módulo desse, digamos, desse vetor aqui, né? A hipotenusa desse triângulo. Então, A vai ser a raiz, né? Fazendo Pitágoras, C1 quadrado mais C2 quadrado. Aí, o que acontece? Se eu calcular o seno e o cosseno desse ângulo de fase, seno de φ é o cateto oposto, né? C1 sobre A. Então, A é C1 seno φ. E se eu fizer o cosseno, vai ser C2 sobre A, ou seja, A é C2 seno φ. Onde φ é o ângulo de fase, e A a gente vai observar que ele vai ser essa amplitude aqui. Agora observe o seguinte, ó. Né? Aqui eu errei, né? Falei seno, falei cosseno e botei seno. Cosseno φ. Aí agora observem. Se eu lembrar, né, do cosseno da soma, ou do seno da soma, o que é seno de ômega t? Deixa eu botar o φ em vermelho aqui. Mais φ, que é o ângulo de fase, que vai fazer com que aquelas duas funções se transformem nessa única aqui. Bom, seno da soma é seno A, seno de ômega t vezes cosseno φ, mais seno φ, cosseno de ômega t. Seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Ômega t. Então, o que eu quero mostrar é que, de fato, o lado direito vai se transformar nisso aqui, ó. E aí eu posso trocar por seno de ômega t. Ah, vou fazer de propósito aqui. Vou deixar assim, de propósito. Aí o que acontece? Mas quem é cosseno φ? Cosseno φ é C1 sobre A, né? Então isso aqui é seno de ômega t mais φ igual. Eu vou colocar ele aqui na frente, tá? Então é C2 sobre A seno de ômega t mais seno φ é C1, né? Observem, ó, C1 sobre A, C1 sobre A, cosseno de ômega t. O que está faltando para esse lado direito ser igual à nossa solução da EDO? Está tudo dividido por A, né? Ah, então eu posso multiplicar ambos os lados da igualdade por A, pela amplitude. Por isso que vai ficar claro que o A é chamado de amplitude. Aqui vai ficar seno de ômega t mais φ. Aqui vai ficar C2. Aí eu vou botar na ordem já, né? Então vai ficar C1 cosseno de ômega t, que foi o que a gente encontrou, né? C1 cosseno de ômega t mais C2 seno de ômega t. Só que esse carinha aqui é o nosso x de t, né? É a nossa solução da equação diferencial. Então eu posso dizer que x de t é a amplitude. Por que chama-se amplitude, né? Por causa do seguinte fato. Ah, só não se esqueçam, né? Eu posso... Antônio, como é que eu descubro esse ângulo de fase? Da seguinte forma. O ângulo de fase é seno... Tu acha o seno, acha o cosseno e vê qual é o ângulo que se enquadra para dar o valor que tu encontrou. C1 sobre A e C2 sobre A. Mas tem uma forma fácil de encontrar o ângulo φ, né? Só que eu tenho que obrigatoriamente fazer o desenho para saber em que quadrante está o ângulo de fase, dependendo de C1 e C2. Aí, uma dica, tá? Não vou me errar isso. Esse ângulo φ é em radianos, tá?
assim como o ômega também, tudo em radianos. Aí o que acontece? O ângulo φ é tangente, né? O que é o ângulo arco tangente, né? Observem que eu posso pegar a tangente de φ, é seno φ, sobre cosseno φ, né? E aí, então, a tangente de φ vai ser o seno φ é C1 sobre A, né? Então, é C1 sobre A dividido para C2 sobre A, que é o cosseno. E aí eu vou ter que a tangente de φ é C1 sobre C2. Só tem que saber, né, que o C1, na hora que eu escrever aqui, o meu C1 é o coeficiente do cosseno, o C2 é o coeficiente do seno. Se eu trocar, muda tudo completamente, tá? E aí o ângulo φ, para eu encontrar, eu aplico a função inversa, né? Φ é o arco tangente de C1 sobre C2. Só lembrando, né, que eu tenho que saber em que quadrante eu estou para poder descobrir por quê. Se o ângulo φ for esse cara aqui, ó, né? Se, digamos, a minha constante C1 deu negativa e C2 deu negativo. Os dois negativos. Então, o meu ângulo φ está aqui no terceiro quadrante. Porém, o valor da tangente para um ângulo no terceiro quadrante, né, é o mesmo que para um ângulo aqui no primeiro quadrante. E aí eu posso dizer simplesmente fazendo na calculadora e dizer que o ângulo φ é um ângulo do primeiro quadrante, quando na verdade ele é do terceiro quadrante. Eu tenho que tomar muito, muito cuidado com isso. Com isso, então, e por que o A é chamado de amplitude? Exatamente por causa do seguinte, ó. Isso aqui descreve o movimento do corpo, né, do meu objeto lá. Qual é o maior valor para o seno? 1. E o menor? Menos 1. Então, o maior valor para a posição x de t vai ser A e o menor valor é menos A. Então, o meu objeto, quando ele se deslocar, ele vai depender se eu saio da posição de equilíbrio ou não, né, para essa amplitude ser maior ou menor, mas o meu objeto vai entrar em movimento. Né, o meu desenho aqui não ficou muito bom, mas... Então, a posição mais alta e a posição mais baixa. Eu só vou ter que tomar cuidado o seguinte, quando eu for descrever o movimento no gráfico não condiz com o movimento da mola do seguinte ponto de vista. Quando a mola está subindo, no gráfico vai estar descendo, e quando a mola estiver descendo, no gráfico aqui vai estar subindo. A gente vai fazer um exemplo agora, e a gente vai observar isso. Tá? A posição de equilíbrio que o corpo passa, né? São esses instantes aqui, ó, porque o x é zero, né? O x é no eixo y. Então, aqui são os instantes em que o corpo passa pela posição de equilíbrio, só que aí ele passa pela posição de equilíbrio subindo ou passa pela posição de equilíbrio descendo. E aqui é onde ele chega o ponto mais alto ou o ponto mais baixo.